Romanos, capítulo 9, versos 4 e 5. Diz assim a santa palavra de Deus: são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. O tema da mensagem desta manhã é privilégios e incredulidade. Privilégios e incredulidade. Vamos orar? Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos por tua palavra, que é fonte inesgotável da tua sabedoria. Te louvamos porque o Senhor a escreveu, inspirando homens separados pelo Senhor, e pela tua providência, o Senhor a manteve inalterada até os nossos dias, e fez com que ela fosse traduzida para a nossa língua, ó Pai, a fim de que nós também fôssemos edificados por ela. Nós te louvamos, ó Pai, pedimos que o Senhor nos abençoe, Pai, com iluminação, com o teu Santo Espírito. Nós reconhecemos a nossa finitude, a nossa limitação, a limitação de quem prega, porque é um servo de barro, a limitação daqueles que ouvem. Reconhecemos, Pai, que nós precisamos do Senhor para entender a tua palavra e para colocá-la em prática na nossa vida. É por isso que nós pedimos ajuda mais uma vez, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, nos alimente, nos instrua dentro da tua santa vontade. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, humildemente. Amém. Você se considera uma pessoa privilegiada? Talvez você não ache, mas eu diria que você é. Você já pensou na quantidade de pessoas que não podem estar aqui na igreja neste momento? Na quantidade de pessoas que, por exemplo, estão em um hospital, internadas, passando por alguma consulta, algum atendimento na emergência, não podem. Você está aqui hoje, certamente tomou um café da manhã, por mínimo que seja, um cafezinho, um leite, um pãozinho. Você já pensou na quantidade de pessoas aqui na nossa cidade, revirando sacos de lixo, latões de lixo, para conseguir um resto de alimento? Você está aqui bem vestido, todos estão aqui bem vestidos. Você já pensou que há pessoas que não têm roupas para sair? Uma vez um pastor próximo a mim contou que ele foi pastorear uma igreja e ele reparou que havia dois irmãos, dois jovens, que eles nunca estavam juntos na igreja. Um vinha de manhã e o outro vinha à noite. E domingo após domingo, os dois nunca vinham juntos. E chegou um momento que ele foi perguntar para um deles: escuta, por que vocês não vêm juntos? Pastor, é porque a gente só tem uma camisa, então a gente reveza a camisa. Isso é Brasil. Isso é estranho para nós, né? Se eu abrir o teu guarda-roupa, eu vou encontrar um bocado de roupa lá. Mas isso é o nosso Brasil. Há regiões no nosso Brasil que são assim. As pessoas não têm recursos, não têm o que vestir, muitos não têm o que comer. Então note, nós somos privilegiados em estar aqui com roupa, com comida. Há muitas pessoas que não conseguem sair de casa, têm depressão, fobia social, medo de gente, simplesmente não saem de casa. E você está aqui. Algumas pessoas estão escravizadas pelo vício, não conseguem se libertar dos vícios, viraram escravos mesmo do vício. Você está aqui. Então observe como, quando comparados com a população toda, especialmente no Brasil, nós somos bastante privilegiados em estar aqui numa igreja. Há pessoas que não têm igrejas bíblicas para ir,
Eu recebo muito contato pela internet, no privativo, de pessoas que estão em cidades em que simplesmente as igrejas não são bíblicas, são igrejas bagunçadas. E as pessoas falam: pastor, o que eu faço? As igrejas aqui na minha cidade são todas bagunçadas. Então, note como nós somos privilegiados em ter uma igreja em que nós podemos cultuar ao Senhor, receber a sua palavra. Nós temos muitos privilégios, irmãos. A questão é, o que é que nós estamos fazendo com os nossos privilégios? O que é que você está fazendo com tantos privilégios? Quanto mais privilégios, mais responsabilidades. A quem mais é dado, mais será cobrado. O que é que nós temos feito com os nossos privilégios? O texto de hoje fala sobre privilégios. No domingo passado, nós vimos os versículos anteriores, em que Paulo, neste capítulo, ele expressa a sua grande tristeza, a sua profunda dor e até o seu desejo de, se possível fosse, entregar a própria vida por amor dos seus compatriotas judeus. Por quê? Porque os judeus, na maioria, não aceitaram Jesus Cristo. A Bíblia fala: veio para o que era seu e os seus não o receberam. E Paulo está sentindo aqui essa grande tristeza de olhar para os seus compatriotas, os seus conterrâneos, e vê-los perdidos. Eles, na sua maioria, não aceitaram Jesus Cristo como Senhor, Salvador, como Messias. Na sequência da carta, ele vai comparar então esta incredulidade com os altos privilégios que Israel havia recebido. Que privilégios foram estes? Quais foram os privilégios da nação de Israel? E por que esses privilégios contrastam com a incredulidade de Israel? Então, neste primeiro momento, nós vamos, é o primeiro ponto, os privilégios. E o segundo ponto será a incredulidade. Então, vamos tratar do que Paulo está falando aqui, os privilégios que a nação de Israel recebeu. São 9. E eles estão na sequência do texto, basta você acompanhar o versículo. Primeiro privilégio, são israelitas. Israel foi o povo escolhido de Deus no passado. Dentre várias nações, Deus escolheu aquela nação, a nação que seria formada a partir de Abraão, seguindo por Isaque, Jacó. Jacó muda o nome para Israel, e é aí que você tem os filhos de Jacó, 12 filhos que se transformaram nas 12 tribos de Israel. É aqui que você tem o povo escolhido do Senhor. Observe que isso foi um privilégio. Em Números 23, 9 nós lemos: pois do cimo das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Em outras palavras, Deus está dizendo que Israel é um povo diferente, é um povo escolhido, é um povo destacado. Ele não ficará junto das outras nações. Israel é um povo escolhido. Deus poderia ter escolhido como seu povo Egito, Etiópia, Síria, mas ele escolheu Israel. Escolheu Israel como que uma vitrine para mostrar aos povos vizinhos o seu grande poder, a sua glória, o que ele faz com o povo em que ele coloca a sua mão. Então note que Israel teve um grande privilégio de ser uma nação escolhida. Este é o primeiro privilégio. Segundo privilégio, pertence-lhes a adoção. Quando falamos em adoção, estamos falando em filho. Este é o ponto. Israel não foi apenas uma nação escolhida, mas foi uma nação que Deus tratou como filho, como verdadeiro filho. Isso está expresso nas Escrituras. Por exemplo, Êxodo 4, 22. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Deus tratou Israel como filho primogênito. Oséias 11, 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei
o meu filho. Então veja que privilégio a nação de Israel recebeu em ser tratada como uma legítima filha de Deus, um povo que era filho primogênito de Deus. Esse é o segundo privilégio, pertence-lhes a adoção. Terceiro privilégio, deles é a glória divina. A sequência do texto, e também a glória. Note, Deus manifestou a sua glória algumas vezes a Israel e a nenhuma outra nação. Nenhuma outra nação viu a glória do Senhor. Viram o juízo, viram a ira de Deus, mas a glória, só Israel foi testemunha da glória de Deus. A glória era manifesta como, por vezes, uma forte luz, uma nuvem de fogo. Então, isso expressava a glória de Deus. A glória de Deus apareceu no tabernáculo. Em Êxodo 40, 34, nós lemos: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. No templo também. 1 Reis 8:10, tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Qual outra nação testemunhou estes acontecimentos? Nenhuma. Israel foi altamente privilegiado em ver algumas vezes a glória do Senhor. Quarto privilégio, a eles pertencem as alianças. O nosso Deus é um Deus de alianças. Ele trata o seu povo nesse formato. Qual é o formato de uma aliança? Você tem duas partes, você tem, as estipulações, né, os termos da aliança, você tem um representante, e no caso das alianças que Deus fez com o seu povo, elas sempre foram unilaterais. Os termos, que eram termos de misericórdia, sempre foram dados por Deus, não houve uma negociação. É uma aliança em que o Senhor, Ele dá os termos, e o nosso Senhor é misericordioso, sempre foram termos de amor. E Deus fez alianças então. A aliança, meus irmãos, é muito presente na Bíblia. Deus trata com alianças com o seu povo. Deus aponta no Antigo Testamento várias vezes uma nova aliança. Jeremias 23, por exemplo, apontando uma nova aliança. Não sei se você já reparou, mas no Santo dos Santos, a arca que existia lá era chamada de Arca da Aliança. Veja como a aliança é uma coisa presente no relacionamento de Deus com o seu povo. E Deus fez alianças com o seu povo, a princípio com representantes que eram humanos, que eram finitos. Deus fez aliança com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi. E a nova aliança foi firmada com o representante que não cai, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o representante, é o mediador de uma nova aliança. Agora, Deus fez alianças apenas com Israel, não fez nenhuma aliança com outros povos. Veja o privilégio que Israel teve, um Deus que fez alianças com ele. Quinto privilégio, a legislação, é o que está no nosso texto, ou o recebimento da lei. Quando fala em legislação, está falando da lei de Deus. Israel recebeu a lei do próprio Deus. Veja que privilégio, que privilégio. O próprio Deus deu uma constituição para Israel. Estas são as minhas leis. As leis cobriam 3 aspectos diferentes. Havia leis para as cerimônias, é o que nós chamamos de lei cerimonial. Que cerimônias? Sacrifícios, ofertas, festas. Então você pega o Pentateuco e você tem dezenas de leis relacionadas às cerimônias, às leis cerimoniais, sacrifícios, ofertas, festas, ritos. Você tinha um segundo uso da lei, que era o uso civil. Então, no Pentateuco você encontra também muitas leis civis.
leis de ofertas, leis de ajuda aos pobres, leis de restituição. Se alguém roubar um boi, vai ter que pagar 3 bois. A palavra de Deus era a constituição daquele país, de Israel, era o uso civil da lei. E leis morais, que são as leis que valem até nós, resumidas nos 10 mandamentos. Então, o não matarás, ele já valia antes da escrita da lei. A lei foi escrita em Êxodo 20, não é? Nas tábuas da lei. Mas note que muito tempo antes de as tábuas da lei nos serem entregues no Monte Sinai, Êxodo 20, muito tempo antes, já acontecera um assassinato e já estava claro que aquilo era pecado. Caim matou Abel. Então você já tem o não matarás muito tempo antes da escrita da lei. Observe que a lei nos diz não adulterarás. Muito tempo antes da escrita da lei, você tem José do Egito resistindo ao adultério por amor a Deus. Cometeria eu tamanho pecado contra o meu Deus? José já sabia que adultério era pecado, muito tempo antes da escrita da lei. Isso nos mostra que nós temos a lei moral como sendo atemporal e acultural, isto é, vale para todos os tempos, vale para todas as culturas, vale para todas as épocas, vale para os nossos dias. Os 10 mandamentos estão em vigor, não foram revogados. Cristo disse: eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. E Cristo é o cumprimento perfeito e máximo dos 10 mandamentos. A lei continua em vigor. Israel recebeu o alto privilégio de ser o povo que teria acesso primeiro a esta lei. E Paulo, quando fala das vantagens do povo judeu em Romanos 3, ele diz: muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, isto é, as primeiras revelações, a lei de Deus, tudo isso foi confiado aos judeus, e os judeus trouxeram isso, todos os escritos, os 39 livros, e nos entregaram na nova aliança. E na nova aliança Deus revelou agora a sua palavra aos apóstolos, e eles formaram os outros 27 livros. E aí você tem os 66 livros completos. Mas observe a importância do povo judeu neste processo, um alto privilégio. É o quinto privilégio, a legislação ou o recebimento da lei. Sexto privilégio, o culto. Deus ensinou um povo a cultuar. Os outros povos inventaram uma série de cultos em que se sacrificavam crianças, cultos em que havia imoralidade, uma série de cultos que eram profanos, mas Deus ensinou uma nação apenas a cultuar verdadeiramente o seu nome. Deus desceu todas as regras, toda a forma correta de adoração, Deus passou para Israel, o que nós temos no Antigo Testamento, um alto privilégio. Eles foram ensinados a cultuar por meio dos sacrifícios, por meio do tabernáculo, posteriormente por meio do templo. Tudo o que era necessário para a correta adoração, Deus ensinou o seu povo a fazê-lo, alto privilégio. Sétimo privilégio, deles são as promessas. Deles são as promessas. Deus deu a Israel, desde o início, muitas promessas. Deus prometeu um Messias, um Salvador. Deus prometeu já no Éden aquele que esmagaria a cabeça da serpente. É o que nós chamamos de proto-evangelho, Gênesis 3,15. A primeira referência ao Messias está ali no comecinho da Bíblia. Aquele que esmagaria a cabeça da serpente, Jesus já é prometido ali. Deus deu a Israel a promessa de que por meio desta nação, todas as nações da terra seriam abençoadas. Deus deu promessa de terra, de prosperidade. Então, a quais outras nações Deus fez tais promessas? Nenhuma, só a Israel. Israel foi
a beneficiada com muitas promessas. Outro privilégio. Oitavo privilégio, deles são os patriarcas. Deles são os patriarcas. Outro grande privilégio. Não apenas Abraão, Isaque e Jacó, mas todos os homens que Deus levantou, como Moisés, Josué, Samuel, Davi. Que privilégio ter estes homens como antepassados. Que privilégio ter estes homens dentro da história do teu país. Aqui no Brasil, nós temos alguns homens na história, não é, que foram importantes, mas ninguém se compara a Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi. Que privilégio. Como nós somos o Israel espiritual, estes homens agora são nossos pais também, né? Não é uma relação político-geográfica. Nós somos o Israel de Deus. Mas, a princípio, note como a nação de Israel foi privilegiada em Deus erguer estes homens e usar estes homens. E, por fim, o nono privilégio. Deles descende o Cristo, o mais alto privilégio. Deles descende o Cristo. Diz o final do verso. E também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então nós chegamos aqui ao último e mais glorioso privilégio que uma nação poderia ter. Foi nesta nação que nasceu o Redentor, que nasceu o Messias. Foi nesta nação. Jesus Cristo nasceu em Israel. Jesus Cristo nasceu em Israel. Aqui no Brasil brinca-se dizendo que Deus é brasileiro. Mas Jesus Cristo nasceu em Israel. Em Israel. Jesus Cristo era judeu, nasceu em Israel. E esse foi o mais alto privilégio dado àquela nação. Note que o nosso texto, ele fala de humanidade e de divindade. Observe o nosso texto. E também deles descende o Cristo, segundo a carne, humanidade. Ele nasceu, ele assumiu a natureza humana, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre, divindade. Então, no mesmo versículo, você tem o aspecto da humanidade de Cristo. Ele nasceu, segundo a carne, ele é de Israel, Deus bendito para todos sempre, ele é Deus. Você tem aqui a humanidade e a divindade de Jesus Cristo. Meus irmãos, que nação teve este privilégio de ser o berço do Messias, que salvaria povos de todas as nações? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Em Cristo, todas as nações da terra podem ter a salvação. Cristo nasce em Israel. Este é o primeiro ponto da nossa mensagem, os privilégios deste povo. O que nos leva ao segundo ponto, a incredulidade. A incredulidade não está nestes dois versículos, está no capítulo. Paulo está lamentando que um povo tão privilegiado como foi este, que recebeu 9 altos privilégios, tenha negado o Filho de Deus. É disso que Paulo está falando. Está falando sobre incredulidade. E isso fica claro não apenas aqui no capítulo 9 de Romanos, mas em toda a Bíblia. João 1,11 diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Está falando de Cristo e de Israel. João 12, 37 e 38. Note: e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Cristo fez tantos sinais entre os judeus e eles não creram nele. Mateus 13, 57. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Em outras palavras, o profeta não foi reconhecido na sua própria casa, na sua própria terra. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados.
Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Jesus lamentando a incredulidade de Jerusalém. Atos 7, 51 e 52. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Romanos 10, 21. Mas a respeito de Israel diz: todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Israel nunca aceitou o amor, a misericórdia de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Marcos 12. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, veja essa parábola que Cristo contou. Marcos 12, de 1 a 12. Marcos 12, de 1 a 12. Observe o ensino que Jesus nos dá aqui. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo, lhes enviou outro servo, e eles o abordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda seu filho amado. A este lhes enviou, por fim dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Jesus contou essa parábola e os judeus entenderam. Os judeus entenderam que eles eram os lavradores maus. Profetas foram enviados para adverti-los dos maus caminhos. E o que eles fizeram com os profetas? Espancaram, prenderam em cisternas, mataram. E aí Deus mandou o próprio filho. E o que eles fizeram com o próprio filho? Mataram, crucificaram. O que será feita desta vinha? Será passada a outros, será passada aos gentios. Foi passada a nós. Nós agora temos a vinha, não mais os judeus. Olhe para Israel. Veja se Israel, uma nação cristã, continua na incredulidade, continua esperando um Messias. A vinha foi passada a nós, os gentios. Nós que não somos de nobre nascimento, nós que não tínhamos mérito nenhum, nós que estávamos separados da aliança de Deus, totalmente alheios às promessas, por graça e misericórdia, esta vinha foi entregue a nós. Nós agora somos os frutos desta vinha. Então, meus irmãos, esta é a incredulidade de Israel. Aqui Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai falar ainda de uma salvação que atingirá Israel.
Israel, como nação, tem os seus eleitos, nunca será salva inteira, nunca foi salva inteira. Sempre houve ímpios e justos em Israel. Haverá um tempo em que os eleitos de Israel serão alcançados. Há povo salvo ainda lá em Israel, mas como nação, ela perdeu o privilégio de ser povo escolhido. Hoje, nós, gentios, oliveira brava que foi enxertada, nós somos o povo escolhido de Deus, nós somos Israel. Pedro escreve a gentios dizendo: vocês são nação santa, povo escolhido, povo de propriedade exclusiva de Deus, vocês gentios. Então este foi o pecado de Israel como nação. Jesus veio para aquela nação, encheu, de altos privilégios, e eles rejeitaram. Vamos trazer para o Brasil, para os nossos dias, meus irmãos. O Evangelho aqui tem sido anunciado já há mais de um século na nossa pátria. Eu diria que quase todas as cidades do Brasil têm alguma igreja evangélica. Eu arrisco dizer todas as cidades, mas se não todas, quase todas as cidades têm presença evangélica. E se não está o Evangelho em todas as cidades, o Evangelho hoje é anunciado na rede, na internet, por milhares de igrejas. Milhares de igrejas estão soltando seus estudos, seus sermões, suas mensagens na rede. É um país evangelizado o nosso Brasil. É um país evangelizado. Essa semana eu conversava com um missionário americano de uma missão que atua no Brasil há muitas décadas, e ele falando: pastor, a nossa missão já está retirando os missionários do Brasil e está mandando esses missionários para outros povos, porque a nossa missão considera que o Brasil já está evangelizado. Vocês já têm igrejas e igrejas no Brasil. Se há cidades que não estão sendo evangelizadas no Brasil, é por desleixo nosso, porque basta olhar para uma cidade vizinha e você vai encontrar uma igreja lá. Então nós temos condições, como igreja evangélica no Brasil, de atingir todas as cidades, se ainda falta cidade que não foi atingida. Agora, olhando para o mundo, há muitas nações que nunca ouviram falar a palavra Jesus Cristo. Os missionários falam de uma coordenada. Pegue um mapa mundi e aí você tem uma coordenada que se chama 1040, é a chamada janela 1040, que pega ali parte da Ásia, parte do Oriente Médio, em que você tem nações ali que nunca ouviram o nome de Jesus Cristo. Então a necessidade está ali, é para lá que nós devemos mandar missionários. Quanto ao Brasil, nós somos privilegiados. E o que é que nós estamos fazendo com o nosso privilégio? O que é que nós estamos fazendo com o nosso privilégio? O pastor no passado disse que, às vezes, nós olhamos para igrejas nossas e a figura que vem à mente é daquele gato gordo. Pense naquele gato tão gordo que mal consegue andar. Às vezes esse é o retrato, essa é a figura de muitas igrejas locais que estão recebendo ensino, recebendo comida, engordando, e não espalham essa comida, não espalham esse alimento para os lados, para as pessoas que estão os rodeando. Crentes que só comem, recebem e não compartilham. Então, não seja um gato gordo, seja um crente que recebe os ensinos e compartilha durante a semana para as pessoas que estão ao teu redor. Não é por acaso que você trabalha onde você trabalha. Deus te colocou ali, não foi por causa do salário. Deus te colocou ali para você ser um missionário ali, para você ser uma missionária ali. Não tem a ver com salário. Deus nos coloca em alguns lugares para a gente pregar o Evangelho. Essa vida é curta, irmãos. A gente não está nessa vida para receber salário e comprar casa.
Nós somos peregrinos e forasteiros para anunciar o nome de Cristo. A nossa casa permanente está em outro lugar. Aqui nós somos peregrinos e forasteiros. Não é à toa que você trabalha onde você trabalha, que você dá aula onde você dá aula, que você estuda onde você estuda. Não é à toa que você está na família onde você está, no bairro onde você está, no prédio onde você está. Nada disso é à toa. Deus espera que você compartilhe o Evangelho ali, porque nós somos altamente privilegiados, meus irmãos. Nós temos recebido a palavra dominicalmente. Durante a semana, nós temos a palavra chegando a nós de variadas formas. O que é que nós temos feito com os nossos privilégios? Você tem Bíblia em casa? Há povos e há pessoas que não têm Bíblia em casa, não têm este privilégio. Houve épocas no mundo em que não havia tipografia, não havia gráfica. As pessoas não tinham Bíblia. Na Idade Média, as pessoas não tinham Bíblia. Nós, por vezes, temos 2, 3, 4, 5 Bíblias. Temos no celular Bíblia. A gente tem Bíblia para todo lado. Basta entrar na internet e digitar uma referência bíblica e você tem o texto. Nós somos altamente privilegiados. O que a gente faz com esse privilégio? A gente está lendo a Bíblia? Estamos lendo a Bíblia todos os dias. Deus vai nos cobrar. A quem mais é dado, mais será cobrado. Nós temos saúde para vir à igreja. Tem gente, eu falei, que não consegue sair da cama, não consegue sair de casa. Você tem saúde para trabalhar, para fazer um monte de coisas. Use a tua saúde para glorificar a Deus, para vir à igreja. Você acorda cedo para trabalhar, para fazer outras atividades. Qual é a desculpa para não acordar cedo para ler a Bíblia, para orar, se você tem ânimo para fazer outras coisas? Então note, meus irmãos, que a quem muito é dado, muito será exigido. Cristo falou, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Muito foi dado, muito tem sido dado a nós. Nós somos crentes aqui em São Paulo com altos privilégios. O que é que nós temos feito com esses privilégios? Eu lhes digo o que nós devemos fazer. Devemos retribuir esses privilégios numa vida de obediência, de gratidão, de dedicação, de evangelização. Usar a nossa vida e o nosso tempo para Deus, fazendo tudo o que Deus quer de nós. É assim que nós retribuímos um pouco dos altos privilégios que Deus tem nos dado. Não sejamos como a nação de Israel, sejamos como o Israel espiritual, como aqueles que receberam a vinha, agora para cuidar da vinha e para dar a Deus o que é devido. Que Deus assim nos abençoe. Amém.